Salve família! Bom, nos últimos dias tenho prestado atenção um pouco mais no movimento da classe social, das classes sociais na nossa sociedade e tenho percebido que as notícias que estão sendo colocadas na televisão para nós nos apontam algo que já é recorrente e que não é novo e que mesmo assim a gente continua batendo nessa tecla que é a questão da desigualdade social, né? E a gente vê a materialização dessa desigualdade nas pessoas, no comportamento das pessoas. Então, você viu certamente lá em Santos um senhor que humilhou um guarda municipal só porque o guarda estava cumprindo a função dele, que era falar para aquele senhor usar a máscara, que era uma determinação do município. E aquele senhor disse para ele que ele era um analfabeto. Precisa fazer isso? Uma outra situação. A comunidade do Morumbi, os moradores do bairro do Morumbi impetraram junto à prefeitura um pedido de construção de um muro para separar Paraisópolis do bairro Morumbi. Porque ali está sendo construído um parque linear e eles querem se separar dos pobres. Né? Querem criar um muro para separar ricos de um lado e pobres do outro. Como você vê essa questão, como você vê essa situação? A partir do momento que essas coisas acontecem, a gente percebe que é corriqueiro e que a gente continua debatendo sobre essas questões, que passa pelo quê? O tema da desigualdade social. E a desigualdade social é causada, muito certamente, por um modelo de sociedade que foi adotado aqui no Brasil, que é o capitalismo liberal. Ou seja, o dinheiro acima das pessoas, o dinheiro acima de tudo. Primeiro o lucro, depois as pessoas. Primeiro o respeito ao dinheiro, ao capital, depois o respeito às pessoas. E se sobrar, respeito. Porque você querer colocar um muro entre dois tipos de classe é faltar com o respeito, é não ter respeito com as pessoas. Por que não é proposto a criação de uma ponte entre as pessoas? Para que as pessoas possam interagir, para que a desigualdade social possa ser reduzida no nosso país. Sabe por que isso não é feito? Porque para o modelo de sociedade que vivemos, que é o capitalismo, não interessa isso. Porque o capitalismo ele precisa ser multiplicado, ele precisa se multiplicar. E para que o capitalismo se multiplique, ele precisa que as pessoas enxerguem o capital como se fosse algo que tivesse vida, como se o dinheiro, desejar o dinheiro mais do que outra coisa. Colocar o dinheiro acima de qualquer coisa. E aí isso você chega à conclusão de um tema que foi escrito pelo filósofo Karl Marx, que ele escreveu sobre o fetiche da mercadoria, o fetiche do capital, do dinheiro. Mas eu não estou trazendo aqui uma conotação sexual nem nada disso, porque fetiche, segundo o dicionário, corresponde a um objeto inanimado que ele toma vida, que ele toma forma na sua cabeça, no seu psicológico, de tanto que você o deseja. E essa vida que ele toma na sua cabeça, ele diz para você o que você tem que fazer para conseguir aquele objeto, para conseguir aquele montante. Então, a classe média que já tem o capital, ela entende que ela precisa acumular mais ainda a riqueza, que ela quer multiplicar a riqueza. Mas não é ela que quer multiplicar, é o capital que diz para ela que ele precisa ser multiplicado. Então as pessoas, para que o capital seja multiplicado, elas tomam atitudes bárbaras. Porque além de ser multiplicado, ele precisa ser protegido. Então não importa as ações que você tem que tomar para poder multiplicar esse capital. Então quando um banco cobra uma taxa absurda de você, ele está dizendo para você que o capital está sendo multiplicado.
Quando a classe média alta do Morumbi quer criar um muro entre as pessoas, o capital está dizendo para você que o capitalismo precisa ser protegido. É o fetiche do capital. É olhar para a multiplicação do dinheiro e ver aquilo com mais importância do que a vida de uma outra pessoa. Então, a partir do momento que você deseja um objeto, que ele começa a ter mais valor e mais representação para você, esse objeto passa, de uma maneira, a ter vida na sua cabeça. E essa vida determina o que você vai dizer. Ele diz para você, olha, você tem um capital, então você precisa protegê-lo. Então, para isso aconteça, cria um muro, suba um muro aí para separar você daqueles lá. Para que o capital se multiplique, o banco fala assim, eu vou cobrar essas taxas, sem pé nem cabeça, e não vou nem informar o correntista, porque coloca nas entrelinhas, e aí tira dinheiro do seu bolso, da sua conta, sem você nem saber. Mas é o capital dizendo para o banqueiro que ele precisa ser multiplicado. Mas isso passa só pela classe média? Não. Isso passa também pelas pessoas comuns. Vamos dar um exemplo prático aqui. Hoje está na moda aí um tênis que é o Jordan, né? Um tênis caro. Porque só usam pessoas que têm nome, que a propaganda é feita com pessoas que têm nome. Então, quando você olha para aquele tênis, você se sente inferiorizado, porque você não tem dinheiro para comprar aquele tênis. Só que não é que você sente que você está inferiorizado, mas aquele tênis está dizendo para você que você não tem acesso a isso. E aí você, por não ter acesso, você se sente inferiorizado. E ao mesmo tempo ele diz para você o que você tem que fazer para poder conseguir esse tênis. E aí você trabalha fazendo hora extra, fim de semana, feriado, economiza dinheiro, deixa de gastar com seu filho, com a sua família, só para ter a chance de ter aquele tênis para o quê? Para estar na moda. E os jovens que ainda têm uma situação muito mais precária e não têm acesso a nenhum tipo de informação, ou que as informações não são bem colocadas para eles e não têm acompanhamento, o que ele vai fazer? Ele vai meter o revólver em outra pessoa só para ir lá comprar aquele tênis. Porque o fetiche da mercadoria, aquela mercadoria está dizendo para esse jovem o que ele tem que fazer para poder conseguir aquela mercadoria. E aí se ele não tem um trampo, ele vai meter a peça mesmo. E se é um cara que já tem uma consciência melhor, ele vai trabalhar como se ele fosse escravo do dinheiro, para poder ter acesso àquilo, para poder estar na moda, para poder ser acolhido pela sociedade. Então esse problema passa pelas pessoas de uma forma geral. Tanto classe média, quanto classe média baixa, quanto classe média alta. Entretanto, a disparidade que existe no poder de aquisitivo é o que faz criar e aumentar a desigualdade social. Porque se esse acúmulo de capital não fosse tão perverso, e essa sobressalência fosse transferida para a camada mais baixa da sociedade, quem sabe esse teria mais oportunidade de instrução e não precisasse meter a peça em ninguém para poder ter um Jordan. Então, o modelo de sociedade que a gente vive está dando valor mais para o dinheiro do que para as pessoas. E isso é o risco, isso é o perigo. Porque quando as pessoas passam a ser números, tanto faz, tanto fez. Fica mais fácil de substituir. Fica mais fácil de ser substituído. Então, a reflexão que eu trago aqui para vocês não é em relação assim, não é para guardar dinheiro, não é para gastar dinheiro, dinheiro não vale nada, isso, aquilo, outro. Não. Não distorçam as minhas palavras. O que eu estou dizendo é que o dinheiro não pode estar à frente, vir primeiro.
As pessoas são mais importantes. As pessoas são mais importantes do que o dinheiro. Saca? Então, família, se você não entendeu, deixa sua mensagem aqui, a gente traz de volta esse tema. Tragam pessoas para cá, deixe seu comentário, deixe seu joinha aí e se inscreve no canal. E assistam os vídeos, porque são vídeos também bastante propositivos, tá bom? Um beijo.